Ou usar as políticas de reservas para encantar os seus hóspedes. Vocês sabem aquelas situações, assim, de problema com acomodação que causam desconforto para o hóspede? Talvez um chuveiro que queima aí no meio da noite, ou um ar-condicionado que quebra no meio do feriado. Já fica imaginando, né, tipo: "Cara, essa nota não vai ser legal na plataforma, né. O que que eu posso fazer para reverter a situação?". Ou então tem até aquele hóspede que é bacana, que você simplesmente sente que quer fazer um agrado a mais ali, né, porque poxa, você quer ser um anfitrião 5 estrelas. Como fazer para lidar com essas situações, para que você crie experiências incríveis de hospedagem, sem necessariamente gastar um monte de dinheiro com isso? Nesse vídeo aqui, a gente vai aprender como fazer isso se utilizando das políticas de reservas. Então, meu nome é Marco Schmidt, eu sou cofundador da Anfitriões de Aluguel, e nesse canal aqui do YouTube, a gente fala sobre todos os assuntos relacionados ao short stay e aplicativos online, como Airbnb, o Booking, etc. Então, segue aqui o canal, já clica no sininho para receber um aviso quando eu publicar novos vídeos como esse por aqui, para você ficar por dentro de todas as novidades. Mas, afinal, o que são essas políticas de reservas do short stay? Elas são basicamente regras que você pode definir sobre a forma de uso da sua propriedade ali do short stay. Então, eu separei aqui as políticas em 7 categorias que eu vou explicar agora. Tá? Vamos tratar cada uma dessas categorias por vez. Categoria é capacidade de ocupação. Então, a gente tem algumas regras que a gente pode definir que vão basicamente determinar ali quantas pessoas podem ficar na sua propriedade, como que elas podem ocupar a propriedade. Então, a primeira é essa, que é o número máximo de hóspedes. E aí, como é que a gente normalmente trata isso aqui no nosso negócio? A gente sempre tenta equilibrar conforto com venda, né? Com eu conseguir ter eu ter a maior capacidade possível, é bom para venda, para a gente conseguir abranger grupos diferentes, tal, e conseguir fechar mais reservas. Por outro lado, a gente tem que pensar que a gente precisa trazer um nível de conforto legal para os hóspedes, né. Então, assim, a gente normalmente vai trabalhar na média aí 2 hóspedes por quarto. Então, se eu tenho uma propriedade de 2 quartos, normalmente a gente vai trabalhar uma capacidade de até uns 4 hóspedes. Ah, quer dizer que eu não posso fazer mais? Não. Se o quarto for de um tamanho que seja confortável eu colocar ali, por exemplo, um beliche ou uma bicama, né, alguma situação ali que vai permitir mais pessoas com conforto, é melhor trabalhar. Então, eu posso ter ali, por exemplo, um quarto com 2 bicamas, se tiver bastante espaço, aquelas camas que puxam embaixo. Eu posso ter um outro quarto com uma cama de casal, e aí eu trabalharia 6 pessoas no apartamento de 2 quartos, desde que o apartamento tenha uma boa, um bom espaço para atender isso, né. Assim, eu vou ter um espaço legal de sala também, 2 banheiros, de preferência, né, se eu tiver 6 pessoas com banheiro só, já começa a ficar desconfortável. Então, só estou exemplificando o ponto principal, que é o seguinte: a gente vai tentar maximizar o número de pessoas na propriedade, desde que a gente consiga oferecer isso com conforto. Essa é a sacada. Então, essa é uma questão de capacidade de ocupação. Outra é política para visitantes, pessoas que não são hóspedes, necessariamente. Eu vou permitir que o hóspede receba visitas, e aí que sempre tem aquela preocupação com festa, né? E que é natural, né? A gente não quer que o imóvel se torne ali um lugar de festas. Por outro lado, um tipo de viajante que a gente vê com bastante frequência é o viajante que vem visitar amigos e família. E eu não vejo problema nenhum num apartamento ali para 4 pessoas, por exemplo, eventualmente o hóspede receber um casal, os pais, algum sobrinho, etc., para uma janta, para um almoço, desde que o negócio seja ordenado, né. Então, aqui eu posso definir como é que vai ser essa política.
Eu vou permitir no máximo que venham 2 convidados por vez, por exemplo. Ou não, eu não quero visitante nenhum, nunca em momento nenhum. Porque aqui também vai entrar uma questão de regra de condomínio. Tem condomínio que não permite, ponto final. Então, não tem como trabalhar, né? Então, tem algumas... O ponto aqui é que existe, né? Esse é um tipo de política que você precisa pensar também. Outra questão de capacidade de ocupação são limites por faixa etária. Eu vou aceitar crianças, né? E crianças, por definição, assim, no meio de turismo e hospedagem, normalmente, quando a gente fala de crianças, a gente está falando até 12 anos, tá? Se vocês forem a um site ali para fazer uma reserva de um voo ou de um hotel, normalmente a, a, a definição de criança vai até 12 anos, às vezes até 14. Então, aqui a gente também pode definir, né? Eu vou aceitar, não vou aceitar, ou eu vou recomendar ou não recomendar, né? Que cheguem crianças. A gente pode também definir outras questões que é assim, poxa, qual é a idade mínima para fazer a reserva? Não vou aceitar grupos de jovens de menos de 20 anos, por exemplo. Enfim, tem várias formas de organizar essa política, mas é um outro ponto que você pode também definir ali no seu anúncio, né? O limite de ocupação por faixa etária. Então, essa é a primeira categoria, capacidade de ocupação. A segunda categoria são políticas de duração da estadia. Então, a mais óbvia, quando a gente fala de duração de estadia, é o número mínimo de noites que eu vou permitir. Comentava já em vídeos anteriores, quando a gente falou de precificação, por exemplo, sobre a questão de flexibilidade de calendário. E o que acontece hoje? Quando a gente fala de duração da estadia, o Airbnb especialmente, ele hoje valoriza muito flexibilidade, valoriza muito o quanto que o seu calendário está disponível. E quando o Airbnb olha para disponibilidade, ele está analisando essas restrições de números mínimos de noites e também de número máximo de noites. Tá? Aqui no nosso negócio, a gente trabalha um número mínimo de noites em 2 noites. A gente hoje não aceita reservas de uma noite, porque na nossa região, né, aqui no litoral de Santa Catarina, especialmente em Florianópolis, a gente entendeu que reservas de uma noite tendiam a ser mais problemáticas do que reservas de 2 ou mais noites. A probabilidade de ter uma festa, de ter, né, alguma coisa desse tipo, a gente viu que ela aumentava quando a gente aceitava reservas de uma noite. Então, a gente optou por não fazer. Dito isso, cada mercado é um mercado. Eu já citei em outros vídeos que se eu tivesse, por exemplo, um apartamento do lado de um aeroporto de alto movimento, eu provavelmente teria que aceitar reservas de uma noite, porque o objetivo de viagem da maioria dos meus hóspedes provavelmente seria pessoas que estão ali passando de uma noite para outra para pegar um voo, fazer né, até comissários de bordo, etc., que precisam ficar ali uma noite na propriedade. Então, eu provavelmente abriria por uma noite em função disso, porque o objetivo de viagem naquela região claramente seria para reservas mais curtas, né? Então, o ponto principal aqui dessa política de duração de estadia de número mínimo de noites é que quanto mais flexível você for, mais o algoritmo do Airbnb, do Booking, dessas plataformas, vai mostrar a sua propriedade. Então, quanto mais flexível, melhor. Tá? Mas, então, duração de estadia, a gente tem número mínimo de noites, número máximo de noites. Número máximo de noites, a gente trabalha por padrão 89 noites hoje. Por que que eu ponho 89 noites? Que hoje no Brasil, a gente tem na lei do inquilinato uma definição que locação de temporada, ela é um modelo de locação que abrange reservas de até 90 dias, 90 noites. Então, a partir do momento que um hóspede fica por mais de 90 dias na sua propriedade, ele pode se valer da lei do inquilinato para fazer exigências, de acordo com a lei do inquilinato. Então,
a gente restringe para esse período máximo, e por causa disso, para evitar, para mitigar risco, basicamente, tá. Então isso aqui já trata um pouquinho dessa questão de estadias de longo prazo, né, se eu vou querer aceitar estadias mais longas ou não. Tem pessoas que às vezes preferem não aceitar reservas, de mais de 28 dias, por exemplo, e para o Airbnb é o padrão que o Airbnb considera como sendo uma reserva mensal, são reservas de 28 noites, né. Então, inclusive dentro da plataforma existe ali uma categoria de descontos mensais que leva em consideração esse período, 28 noites. Então, eu vou querer aceitar, não vou, qual é o período máximo que eu vou querer aceitar. De novo, assim, a gente acredita muito em flexibilidade, porque flexibilidade gera venda, né. Então, quanto mais flexível puder fazer, melhor. E aí vai trabalhar a precificação em cima disso, né. A gente já comentou aqui em outros momentos, e na maioria dos mercados, quando você está operando ali uma propriedade com 60, 70% de ocupação na baixa temporada, já é uma taxa muito boa de ocupação, né, já é acima da média de mercado. E então, assim, se eu considerar que numa reserva de 30 noites, por exemplo, eu vou ter 100% de ocupação dentro do mês, às vezes vale a pena dar um desconto para atrair esse tipo de reserva. Qual é o padrão de desconto para uma reserva longa de um mês, hoje? São 20%, 20 a 25%, tá. Então, poxa, mas eu vou dar 20% de desconto? Então, dar 20% de desconto é como se você tivesse, fazendo 80% de ocupação dentro do mês. Isso numa baixa temporada, muitas vezes, pode ser interessante, né. Você garante aquele faturamento. Então, algo a se considerar. Mas enfim, então a gente tem essa segunda categoria aqui de regras, né, de políticas, que é de duração de estadia. Número mínimo, número máximo de noites, vou aceitar reservas mais longas ou não, tá. Terceira categoria é de antecedência e disponibilidade. Então, aqui a gente está tratando do quê? Por exemplo, tempo mínimo de antecedência para eu receber uma reserva, né. Então, normalmente as pessoas trabalham aí com uma ou 2 noites, eh, tempo mínimo de antecedência, ou seja, eu não vou receber reservas de alguém que reserva para entrar hoje mesmo. Vou receber reservas para alguém que vai entrar amanhã ou depois de amanhã, né. Então essa é uma configuração que você pode fazer. Outra é tempo mínimo entre reservas, que é também conhecido como tempo de preparação. Então, assim, se eu tenho uma reserva no meu calendário, você pode configurar ali para que você tenha um bloqueio padrão entre reservas. Esse bloqueio pode ser de uma noite, 2 noites, ou você pode aceitar, reservas, né, que entrem no mesmo dia que você tem uma reserva saindo. Isso tem a vantagem de, eh melhorar sua probabilidade de venda, né, se eu estou aceitando o que a gente chama de in and out, ou seja, a reserva que, né, que está entrando no mesmo dia que teve vai fazer check-in no mesmo dia que teve o check-out, isso melhora a sua capacidade ali, sua possibilidade de venda. Só tem que analisar, dependendo do perfil da propriedade, se é possível fazer isso mantendo uma boa qualidade de limpeza, preparação, inspeção da propriedade. Então, se eu tenho, por exemplo, aí eu considero que um imóvel, um apartamento de até uns 70, 75 metros quadrados, dependendo, obviamente, também né, do perfil, assim, de mobiliário, o que que tem de amenidades lá dentro, é perfeitamente possível e tranquilo de você deixar liberado para fazer check-ins no mesmo dia que tem um check-out, né. Agora, se a gente está tratando já, às vezes, de uma casa, um imóvel grande, com 120, 130, 200, 300 metros quadrados, às vezes o tempo entre a saída do hóspede e a entrada do próximo hóspede fica muito curto ali, para você poder fazer uma preparação adequada, né. Até porque a gente sabe como é que são essas coisas no dia a dia, a gente vai falar depois aqui de horário de check-in e check-out, às vezes que o meu horário de check-out seja às 10 da manhã e o check-in seja às 3 da tarde, por exemplo, que daria uma janela de 5 horas, a gente sabe que às vezes o hóspede atrasa um pouco para sair, ou às vezes o hóspede diz que vai chegar às 3,
daqui a pouco está 13h ali batendo na porta, e aí já vem, né, vem aquela coisa assim, aquele comentário, né? Ah, pô, até mesmo se eu avisei para o hóspede que era às 3 horas e ele resolveu chegar às 1h30, aí o problema é dele, né? Ele tem que entender como é que é a minha política. Racionalmente, concordo, mas na prática e emocionalmente, né, pensando na experiência do hóspede, mesmo que o hóspede saiba que era para ele entrar às 3, se ele chegar às 1h30 e não estiver pronto e ele se incomodar, isso pode ter depois um reflexo lá na avaliação que ele vai deixar na experiência dele. E na hora que ele for lá e deixar esse comentário, é, é irrelevante se ele estava certo ou se ele estava errado naquele momento, né? E eu sei que isso às vezes incomoda as pessoas quando eu falo isso, porque parece que assim a gente tem que dar aquela impressão de que, pô, mas daí então tudo que o hóspede quiser eu vou fazer? Não necessariamente. Porém, eu tenho que estar consciente, ciente de que sempre que eu tiver um atrito, uma fricção com o hóspede, a probabilidade dele sair insatisfeito é maior. Então, é melhor eu já me planejar para o fato de que o hóspede, muitas vezes, vai chegar mais cedo ou vai sair mais tarde. E aí, eu puxo para mim a responsabilidade total minha de fazer o planejamento para poder criar uma boa experiência. Então, quando for pensar nesse tempo de preparação aqui entre reservas, dá uma refletida, dá uma pensada sobre isso, né? Outro tipo de política aqui, de disponibilidade e antecedência. Vou aceitar check-in no mesmo dia, né? Vou aceitar alguém que consulta hoje para entrar hoje. Vantagem de aceitar, mais possibilidade de venda, mais flexibilidade. Desvantagem, você tem que ficar mais preso ao negócio, né? Porque assim, tem que estar sempre pronto, sempre preparado para o fato de que alguém pode chegar. Então, a propriedade tem que estar pronta, arrumada, sempre. E, assim, às vezes eu vou estar lá num compromisso a 1h30 de distância do meu imóvel, a 2 horas de distância, e daqui a pouco a pessoa chega e, tô chegando daqui a meia hora e aí? Né? Vou poder aceitar, não vou poder aceitar? Então, aqui tem formas de configurar isso. Eu não preciso deixar isso necessariamente automático dentro da plataforma, eu posso deixar para consultas de mesmo dia só. Que daí a gente consegue entender melhor a situação ali do hóspede, negociar e fechar se for possível atender ou não. Mas aqui é uma outra política que dá para configurar também. Para essas reservas de mesmo dia, existe também a possibilidade de você configurar até que horas você vai receber esse tipo de consulta, esse tipo de reserva. Então, assim, eu vou receber reserva de mesmo dia no máximo até às 5 da tarde. Depois das 5 da tarde eu não recebo mais. Se o cara vier consultar às 7 da noite para entrar no mesmo dia, ele não vai conseguir mais, né? Então, é um monte tipo de políticas. Quarta categoria de políticas são as políticas de check-in e check-out. Então, assim, é, horário de check-in e horário de check-out. Como é que eu vou trabalhar? Então, o check-in é a hora que a pessoa vai entrar na minha acomodação, né? O que é padrão assim de hotelaria? Normalmente entre 14 e 16 horas é padrão de hotelaria para a partir, né? De 14 a 16 horas é o padrão que se trabalha. Eu sempre trabalhei 15 horas para as minhas acomodações. Então, assim, a pessoa pode entrar a partir das 15 horas. Até que horas? Põe ali das 15 às 22 horas. Quer dizer que se o hóspede quiser chegar meia-noite, eu não vou receber? Eu vou negociar como é que vai ser feita essa entrega dessa chave, como é que vai ser feito esse check-in. Depois a gente vai falar um pouquinho melhor como que são essas flexibilizações. Mas, basicamente, aqui eu posso definir, então, um horário, a pessoa vai poder entrar a partir de tal horário. Check-out é o contrário, né? Até que horas a pessoa deve sair da acomodação no dia de saída ali da reserva. Então, por padrão, a gente sempre trabalhou 10 horas. Hotelaria, muitas vezes, trabalha também em torno disso, 10, 11 horas, né, no máximo, aí, meio-dia.
ou como horário de check-out padrão. E aí é muito comum se trabalhar late check-out, né, que é um check-out mais tarde, como uma cortesia, alguma situação que se possa negociar. E aí, aqui que vai entrar nessa segunda questão aqui das políticas de check-in e check-out, que é flexibilidade. Eu vou optar por dar flexibilidade nesses horários ou não? E aí aqui as políticas começam a se comunicar, porque se eu decido fazer check-in e check-out de mesmo dia, né? Ou seja, eu vou aceitar reservas que a pessoa vai sair de manhã e vou aceitar o hóspede à tarde, eu não vou poder ter tanta flexibilidade aqui para horários de check-in e check-out. Se eu vou deixar uma janela de um dia, eu vou deixar sempre uma noite ali, um dia de preparação entre uma reserva e outra, aí eu tenho mais flexibilidade, certo? Porque se a pessoa sair mais tarde, eu tenho tempo ainda de fazer a arrumação no período da tarde ou no dia seguinte no período da manhã, né? Então, fica mais tranquilo. E aqui, volto naquele ponto de experiência do hóspede, né? Porque às vezes tem isso, assim, poxa, se eu não aceitar check, né, in and out de mesmo dia, talvez eu vá perder aquelas diárias. Pois é, mas aí, por outro lado, quanto vale eu poder trabalhar essa experiência dos hóspedes que estão vindo, né? Às vezes flexibilizando algum horário, deixando a propriedade mais bem preparada, qual vai ser o impacto disso nas minhas notas? E a gente sabe que notas altas, principalmente média 4,7 para cima, gera um volume muito maior de reservas dentro das plataformas hoje. Então, às vezes, eu deixar de ganhar aquela uma noite vai possibilitar com que eu ofereça um padrão mais alto de atendimento, que vai me gerar melhores comentários e que no médio e longo prazo vai me gerar mais faturamento. Então, tem que fazer esse balanço aí, esse equilíbrio, né? Se eu for aceitar check-ins e check-outs flexíveis, eu vou querer cobrar uma taxa extra ou não? É uma prática de mercado, né? Que não é totalmente desconhecida, é bem comum, na verdade, cobrar taxa extra para early check-in ou late check-out. Quanto é que eu cobro essa taxa? Tem gente que trabalha com taxas fixas, a gente muitas vezes trabalha um percentual do valor da diária, então, até um limite, né? Então, a pessoa está pagando, por exemplo, R$ 300 uma diária, eu vou cobrar 50% do valor da diária se a pessoa quiser fazer um late checkout. Desculpa, então, a gente vai ali e oferece essa possibilidade para o hóspede, né? Às vezes até uma upsell. Às vezes a pessoa pode oferecer isso até sem a pessoa necessariamente perguntar se ela pode ou não, né? Ali quando for chegando uns 2 dias antes do check-out, dá para oferecer, olha, se a gente tem uma possibilidade de late check-out, que é bem bacana, que você pode pagar meia diária para ficar até às 5 da tarde, por exemplo. Né? E a pessoa não vai dormir, mas ela pode sair mais tarde. Se não tem reserva ali, você precisa preencher o calendário, mas às vezes tem uma janela ali que você sabe que não vai conseguir fechar mais, vender mais naquela noite, é uma possibilidade de fazer um upsell ali e melhorar o faturamento em cima de uma reserva, né? Então, isso é bem legal também. Sobre check-in e check-out, tem uma outra política que é a política de self-check-in, né? Que hoje é o auto check-in, ele é bem comum hoje, um percentual grande dos hóspedes, inclusive, prefere o auto check-in, o self check-in. É um fator ali que é possível ajustar, né, dentro da plataforma, porque você pode, dependendo do tipo da propriedade, às vezes configurar ali com uma fechadura eletrônica, ou dependendo do condomínio, se as regras do condomínio permitirem um check-in na portaria. Então, eu estou, por exemplo, indo para Brasília em junho, o condomínio onde eu vou ficar, ele tem uma recepção 24 horas e meu check-in vai ser direto na portaria. Eu recebi essa semana as instruções ali de como é que funciona, tal, mandei ali já o meu documento com antecedência e o anfitrião não vai precisar ficar lá me esperando. Eu vou fazer o self-check-in com a recepção quando eu chegar lá no condomínio. A quinta
categoria de políticas são as políticas de cancelamentos e alterações de reservas. Então, dentro das plataformas, vocês vão ver que existem sempre opções de políticas de cancelamento a serem selecionadas. Elas podem ser, normalmente elas têm uma terminologia assim, política de cancelamento flexível, moderada, rigorosa. Às vezes dá para personalizar a política. O que a gente está tratando aqui, né? A gente está tratando basicamente de com quanto tempo de antecedência o hóspede pode cancelar uma reserva ou alterar uma reserva sem que existam penalidades para aquele hóspede. A política rigorosa do Airbnb hoje, por exemplo, ela permite que o hóspede cancele com até 15 dias de antecedência sem pagar nada por isso, ou seja, tem um reembolso integral do valor da reserva. Se ele cancelar entre 7 e 15 noites, ele paga 50% do valor da reserva. Se ele cancelar menos de 7 noites do check-in, ele não recebe reembolso nenhum por aquela reserva. Então, esse é um exemplo de uma política de cancelamento. Se eu posso botar uma política flexível, por exemplo, que a pessoa pode cancelar a qualquer momento, sem ter penalidade nenhuma. Então, isso aqui são escolhas que a gente vai fazer em cima do quê? Principalmente da época do ano. Então, assim, o Booking é uma plataforma que permite uma possibilidade maior de políticas, tá? Até porque o algoritmo do Booking dá muito mais preferência e assim, leva muito mais em consideração a política de cancelamento do que o algoritmo do Airbnb, tá? O algoritmo do Airbnb atualmente não parece assim fazer muita diferenciação ali, enquanto que ele mostra o anúncio e tal, dependendo da política. O Booking não. O Booking ele leva isso muito em consideração. Se vocês virem uma propaganda do Booking, vocês vão ver que eles até colocam isso na propaganda, né? Que reserve, é, reserve agora, se precisar cancelar, tudo certo. A política é flexível, eles valorizam muito isso. Então, aqui você pode escolher como é que você quer trabalhar. Normalmente, em períodos de mais movimento, alta temporada, é interessante deixar a política mais rigorosa. E em momentos de mais baixa temporada, que tem menos demanda, é legal você deixar mais flexível, né? Aí, aqui a gente vai ter justamente essa questão dos reembolsos, né? Como é que eu vou fazer esses reembolsos, assim, porque dá para configurar desse jeito, tipo, até que ponto eu vou fazer reembolso integral? Até que ponto eu vou fazer reembolso parcial? Esse parcial vai ser quanto? Vai ser 50%, 20%, 25%? Como é que vai funcionar isso, né? E aí você pode também definir como é que você vai trabalhar a questão de reagendamentos. Reagendamento, alteração de datas, é algo que eu vou no dia a dia permitir, tranquilo, ou não? Qual vai ser o meu prazo, o meu limite para fazer um reagendamento, uma mudança de data, uma reserva, né? Então, aqui dá para definir também. A sexta categoria de políticas trata de pagamentos e calções. Então, assim, forma de pagamento, o que eu vou aceitar. Dentro do Airbnb, é o próprio Airbnb que faz, né, essa coleta ali dos pagamentos. Então, basicamente, no Airbnb eu vou me utilizar do que a plataforma disponibiliza. É bom conhecer quais são as possibilidades, né? O Airbnb hoje já está aceitando Pix, parcelamento no cartão, e até não muito tempo atrás não existiam essas possibilidades. Já no Booking, eu posso, se eu estiver fazendo pagamentos via Booking, o Booking também vai ter a sua própria forma ali de cobrança, mas eu posso trabalhar para eu coletar o pagamento e eu posso definir como que tipo de pagamentos eu vou aceitar e em que condições, né? Questão de calção, né? Calção de segurança, ou seja, aquele valor que eu coleto ali, que fica em depósito comigo, para eu poder me utilizar e reter caso haja algum dano na propriedade. Olha, hoje, nos aplicativos, não é comum se aplicar calção mais. E ao ponto de que hoje, muito provavelmente, você vai perder reservas e um número considerável de reservas, um percentual considerável das suas reservas, se você quiser aplicar a calção. O Airbnb tem um seguro, tem um e-commerce,
que, apesar de não ser 100% garantido que vai recuperar todo o seu valor, mas que já substitui, né, essa ferramenta de mitigação de risco que é a caução, né. O Booking já não tem o seguro, então talvez já coubesse mais fazer essa cobrança. A grande questão aqui é a gestão disso, né. Como é que eu vou cobrar? Vou cobrar em dinheiro? Vou tentar reter isso no cartão de crédito? Para fazer isso, eu já teria que já ter alguns componentes aqui de tecnologia. Então, como é que eu vou fazer isso, né? E aí também a questão de conversão de vendas, né? Porque certamente vai cair muito a sua conversão de vendas, nesse caso aqui, tá? Taxa de limpeza, vou cobrar, não vou cobrar, quanto que vou cobrar, né? Então, outras taxas adicionais, taxa PET, taxa para estacionamento, taxas para hóspedes extras, tudo isso são políticas que a gente pode configurar. Hóspede extra é um que é bem comum as pessoas aplicarem dentro do Airbnb, do Booking, né, então, aí eu vou ter uma ocupação base, que vai ser lá, por exemplo, meu apartamento aceita até 4 hóspedes. Não, até 2 hóspedes vai ser a taxa base que o hóspede vê ali, e se forem 3 pessoas, eu vou cobrar um valor adicional por hóspede para essas pessoas a mais, tá. É perfeitamente possível de fazer, principalmente para quem cuida de poucas propriedades. Se você começa a administrar um número maior de propriedades, começa a ficar mais complicado. Porque, assim, tem uma questão de controle. Mesmo com poucas propriedades, o que que isso exige que você faça? Exige que você fique controlando esse número de pessoas. E pode ser que você perceba isso na hora do check-in, se você está fazendo um check-in presencial. Se o check-in não é presencial, já fica mais difícil de controlar. O que que acontece com frequência também? As pessoas pesquisam no Airbnb botando lá um hóspede. E aí eles fazem reserva e, às vezes, fazem de propósito, mas muitas vezes até porque por desconhecimento mesmo. Tem muito usuário novo no Airbnb, no Booking ainda. Um percentual muito grande das pessoas que fazem reservas estão fazendo a primeira reserva ainda. E aí elas não sabem que às vezes pode ter uma taxa extra por hóspede, né. E isso acontecia com muita frequência aqui no nosso negócio. Chegava a reserva para uma pessoa, daí a gente ia conversar: "Ah, não, na verdade são 4". Aí já entrava numa conversa de: "Ah, para 4 tem uma taxa a mais por hóspede". Aí, já se criava um atrito ali, né, uma fricção ali. E às vezes a pessoa entendia, aceitava de boa, e às vezes a pessoa já não gostava, já questionava. E aí é a mesma coisa que eu estava falando com relação ao check-out, check-in e tal. Poxa, o hóspede está certo nessa situação? Não, não está certo, óbvio que não. Dito isso, eh, gera um desconforto? Gera uma experiência negativa? Gera, isso é um fato também, né. Já se cria uma rusga no relacionamento, no atendimento. Então, já faz anos, vários anos mesmo, já faz mais de 4 anos, que a gente não trabalha mais com essa taxa adicional por hóspede. A gente monta a nossa precificação pensando na ocupação máxima da propriedade. Então, aí: "Ah, mas pô, Marcos, mas aí meu apartamento cabe 6 hóspedes e o cara vem com 2 pessoas só e vai pagar o valor para 6. Não é justo". Eu acho perfeitamente justo, porque existe um custo de oportunidade. Se ele optou por fazer uma reserva de um apartamento de 6 pessoas para um grupo de 2 pessoas, foi uma escolha dele. Ele poderia ter pegado um apartamento para 2 pessoas em vez de um para 6. Eu, por minha vez, poderia ter alocado para um grupo de 6 pessoas, né. Então, assim, eu não vejo problema nenhum, né, de a gente precificar para o número ali adequado de hóspedes daquela propriedade, e se a pessoa vai vir num grupo menor, ela vai pagar o valor de uso daquele espaço, né, com 2 ou com 3 ou com 4 pessoas, tá. Mas isso é uma decisão nossa, tem prós e contras, né. Um argumento contra o que eu estou falando aqui seria: "Poxa, mas aí às vezes num momento de baixa temporada,
Se eu tivesse um valor diferenciado para 2 hóspedes, eu ia poder fazer um preço mais baixo e talvez, conseguir mais reservas ali, né, porque vai ser também um consumo menor e tal. Esse é o contra-argumento, que eu até certo ponto concordo, realmente. Mas, assim, eu prefiro trabalhar o valor para baixa temporada, para reduzir o valor, independente, de novo, do número de pessoas que vai ficar ali, né. Se eu baixar o valor e acabar ficando 6, ok, acabou ficando 6. Até porque o fato de ter 2 hóspedes, 3 hóspedes ou 6 hóspedes nem sempre é, assim, um indicador de consumo, se o consumo vai, de fato, ser maior ou menor. Depende muito do objetivo de viagem. A gente teve uma reserva agora faz 2 semanas, para uma propriedade de 12 pessoas, uma cobertura duplex, que vieram um grupo de 12 pessoas, e ficou basicamente fora do apartamento a viagem inteira. Eles só vinham para dormir. Eles vinham, tomar banho e dormir. Então, durante o dia não tinha uso praticamente zero da propriedade. Provavelmente gastaram menos do que alguém que às vezes vai ficar em 2 pessoas num imóvel ali, que vai ficar o dia inteiro dentro da propriedade, porque está em home office, enfim, porque está, né, se utilizando daquele espaço por mais tempo, né. Então, tem esses prós e contras aí. E a última categoria, que é a sétima categoria de políticas, são as regras de conduta e uso do imóvel. Então, aqui são as regras da casa, né, que o Levítico refere muito a regras da casa. Então, assim, pô, eu vou na proibição de festas e eventos, vou permitir eventos na minha propriedade ou não? Às vezes, se eu tenho uma propriedade de campo lá, que é uma casa grande, que tem um espaço legal para fazer eventos, eu posso aceitar. É o menos comum. O mais comum as pessoas não quererem, né, até porque principalmente está dentro de condomínio, mas é algo a se pensar. Proibição de fumo, vai poder fumar dentro do meu imóvel ou não vai? Política de animais de estimação, né, vou permitir animais de estimação ou não? Horário de silêncio, qual é o horário de silêncio? E principalmente aqui, como, assim, qual vão ser as consequências para descumprimento dessas regras de conduta, né, das regras da casa? Como é que vai funcionar isso, se a pessoa quebrar essa regra? Como é que eu vou escalar essas situações? A gente aqui tende a, primeiro, ter uma conversa amigável para entender o que houve. Poxa, amigo, o pessoal ali no condomínio comentou ontem que teve um pouco mais de barulho ali no fim do dia. O que que aconteceu? O que que houve? Está tudo bem por aí? Uma primeira conversa. Se o negócio se repete, aí a segunda conversa já é mais um tom de: "Olha, né, a gente está tendo uma situação, ela me relatou assim, 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 essa é uma situação que não pode se repetir, ela está nas regras da casa e a gente vai ter que encerrar a sua reserva mais cedo, sempre, né, se essa situação se né, se acontecer novamente ou se ela continuar acontecendo", né. Então, como é que vai ser, como é que a gente vai escalar as situações, né? A gente pode definir isso, né, são políticas também. Então, tratamos aqui de todos os tipos de políticas e agora, como é que a gente aplica na prática, né, o que a gente faz no dia a dia para se utilizar dessas políticas de uma forma positiva, de uma forma a criar experiências diferenciadas para os nossos hóspedes, que é o tema desse vídeo. A gente contextualizou aqui, primeiro, todas as possibilidades do que a gente pode planejar em termos de políticas. Não quer dizer que vocês tenham que ter uma política para todos esses pontos, tá? A gente pode escolher quais que a gente vai trabalhar, quais que não vai, dependendo da situação. E aí, como é que eu faço para me utilizar dessas políticas para encantar meus hóspedes? Então, vamos lá, tem 4 passos aqui, tá? Basicamente. O primeiro passo é planejar a política para ela ser atrativa para o hóspede no momento que ele vai fazer a reserva, porém, com alguma margem para eu melhorar aquela situação, caso seja necessário. Eu vou usar aqui um exemplo bem objetivo. A minha política, meu horário de check-in vai ser a partir das 15 horas.
Tá dentro do padrão de mercado, não está uma coisa fora do padrão, tá ok, tá legal para o hóspede. Eu posso dizer que é um horário que não tem questionamento, porque a gente vem trabalhando esse horário há muitos anos e o pessoal, no geral, não questiona esse horário. Porém, eu sei que se eu precisar fazer um check-in mais cedo, eu tenho margem para fazer mais cedo. Então, eu vou me planejar normalmente para ter a propriedade pronta às 13 horas, mas a minha política é às 15. Então, é uma política que é atrativa para o hóspede, mas que eu sei que eu tenho margem para melhorar se eu precisar. E é isso, eu vou me aplicar para tudo. Política de cancelamento. Poxa, eu vou trabalhar às vezes com uma que é um pouco mais rigorosa, mas eu já vou deixar a margem para, se eu precisar negociar, eu consigo flexibilizar. Esse é o pensamento. Segundo passo, eu vou programar essas políticas corretamente dentro das plataformas. Todas essas políticas aqui que eu falei para vocês, elas têm formas de serem ajustadas e configuradas dentro do Airbnb e do Booking. Tem lá um lugar dentro da plataforma onde você pode ir lá configurar essas políticas todas que eu falei aqui. Então, eu vou configurar corretamente dentro da plataforma. É o segundo passo. O terceiro passo, eu vou comunicar a política que eu programei, que eu, planejei, de uma forma clara. No meu anúncio, para os pontos que são mais importantes, nas minhas mensagens com os hóspedes, mensagens pré-chegada, nos materiais que eu eventualmente vou deixar dentro da minha propriedade, né? Então, eu posso ter por exemplo, que olha, se as toalhas de banho e rosto e lençóis estiverem manchados de maquiagem, vai ser cobrado a compra da peça nova, por exemplo, por adicional para a lavanderia. É uma política, certo? Eu posso botar isso, seria uma regra da casa, né? Ali é uma política de conduta. Eu posso botar isso dentro do meu anúncio e eu posso deixar um recadinho dentro da propriedade, né? De uma forma positiva, amigável. Então, eu tenho uma margem, certo? Essa é a questão. Assim, eu posso deixar ali, vai ser cobrado uma peça nova se tiver se tiver mancha de maquiagem na toalha de rosto. Ok. Mas eu sei que eu posso tentar lavar isso, dependendo do grau de dano que ficou naquela peça. Então, assim, eu deixo essa margem e comunico isso claramente. Então, o terceiro passo é isso, eu tenho que comunicar claramente, né? Dentro da plataforma, mensagens, anotaçõezinhas dentro da propriedade, deixar isso bem claro, tá? E o quarto passo quando houver alguma situação de conflito ou de falha de atendimento, eu vou flexibilizar as minhas políticas como cortesias para os hóspedes. Então, aqui que está a importância do passo um, e que eu dei esse exemplo agora aqui do enxoval também. Se eu tenho uma política que eu deixo ela um pouco mais rígida do que eu pretendo aplicar, do que eu posso aplicar no dia a dia, aquilo me dá uma margem de negociação. E aí, se eu tenho um problema durante uma reserva, durante uma estadia, eu sei que eu posso flexibilizar ali algumas políticas para oferecer aquilo como uma cortesia para o hóspede, e isso é mais barato do que, por exemplo, eu ir lá e comprar alguma coisa para fazer um agrado. Então, deixa eu dar alguns exemplos aqui, tá? Vamos pensar que o hóspede teve lá um problema que eu citei no começo desse vídeo, que é o chuveiro que queimou. E a pessoa ficou ali, pô, o chuveiro queimou às 11 da noite, ficou ali uma noite sem água quente. Obviamente, no dia seguinte, mais rápido possível, ou até se der na mesma noite, vou tentar arrumar ali, fazer o chuveiro funcionar, ok, resolver o mais rápido possível o problema. Esse é sempre o objetivo número um. Depois disso, o que eu posso fazer? Eu posso oferecer um check-out mais tarde, de cortesia, para compensar o hóspede por aquele incômodo, né? Não vai me custar nada e gera uma percepção de valor.
E aí, o que que é importante aqui? É comunicar claramente a cortesia, né, não basta a gente ser gentil, é preciso que o hóspede saiba que ele está recebendo aquela gentileza, aquela cortesia, né. Então, eu me utilizo da minha política para fazer um agrado. Outro exemplo, esse exemplo que eu dei é uma situação durante a reserva. Eu posso ter também um exemplo de uma situação que seja na negociação ali da reserva. Então, tipo, o hóspede quer fazer uma reserva no mesmo dia, mas você normalmente aceita a reserva só para o dia seguinte. E aí o hóspede fez uma consulta, tal, e você pode informar isso. "Olha, eu por padrão, assim, no mesmo dia, não é o comum da gente receber, mas deixa eu entender melhor aqui a tua situação, né, que horas pretende chegar, quantas pessoas vão ser, tem margem para guardar aí uma margem de tempo para guardar uma limpeza final ali, os últimos retoques, e aí você vai ali e busca aceitar aquela reserva, se for interessante, né, obviamente, ali, a reserva, mas, você explica que você está fazendo ali "Pô, legal, eu quero te atender, eu quero fazer aqui um atendimento diferenciado, então vamos conversar para entender aí a tua situação, para ver se a gente consegue atender", e você expõe claramente que você está flexibilizando a sua política de tempo de antecedência de reserva para atender aquele hóspede. Isso gera, de novo, uma percepção de valor, que você está fazendo uma cortesia, que você está indo além do que seria o seu padrão para atender bem aquela pessoa. Então, é assim que a gente se utiliza das políticas para a gente gerar essa percepção de valor de atendimento diferenciado, tá? Então, passando bem rapidamente aqui, só revisando os nossos passos, eu vou planejar a política para ela ser atrativa para o hóspede, porém com margem para melhorar se for necessário. Segundo passo, eu vou programar a política corretamente dentro das plataformas. Terceiro passo, eu vou comunicar essa política claramente no meu anúncio, na minha comunicação ali por mensagem com os hóspedes e materiais ali, guias, instruções que eu deixo dentro da acomodação. E o quarto passo é, quando tiver uma situação ou de problema de atendimento ou de negociação em que eu possa, que eu queira fazer um agrado para o hóspede, ou que eu precise fazer um agrado para o hóspede, eu vou comunicar para ele claramente que, poxa, eu estou aqui abrindo mão dessa política em cortesia para melhorar a sua experiência, para lhe atender bem. Essa é a sequência, esses são os passos para você criar suas políticas do encantamento, para você conseguir melhores reviews, melhores comentários, e com comentários bons a gente cria mais reservas, mais faturamento. Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. Espero que tenha sido proveitoso, que tenha sido aí rico. São várias dicas, várias, né, principalmente na parte dos tipos de políticas, que às vezes a gente não pensa em todas essas situações. E se você curtiu esse conteúdo, curte aqui o vídeo, segue nosso canal, clica no sininho para receber outros vídeos como esses.